Olá, turminha do quinto ano! Preparados para mais um dia de aula? Nossa aula hoje será de ciências e nós vamos revisar alguns conteúdos que nós já estudamos. E essa revisão, ela servirá para o nosso trabalho avaliativo da terceira etapa, que são as verificações globais. Vamos lá dar início à nossa aula? Prestem bastante atenção. Façam a agenda de hoje, 30/9/2020. Disciplina Ciências, conteúdo, revisão, nutrição do corpo, o sistema digestório e o sistema respiratório. A atividade será no caderno. Nutrição do corpo. A alimentação é muito importante para a saúde do nosso corpo. O corpo precisa de energia para que todos os órgãos possam funcionar adequadamente. Essa energia é obtida dos alimentos. Durante a digestão, os alimentos são transformados em partes bem pequenas que podem ser absorvidas pelo corpo. São os nutrientes. Eles devem ser variados, a fim de suprir o organismo de tudo que ele precisa. Em nossa alimentação, devemos incluir alimentos de origem vegetal, animal e mineral. Veja o quadro a seguir. Então, olha só, aqui nós temos alimentos de origem mineral, de origem vegetal e de origem animal. Então, o nosso corpo, ele precisa desses três alimentos, dessas três origens. Nós não podemos comer só vegetal, nem só animal, nem só mineral. Então, nós temos que balancear, sempre mesclar a nossa alimentação entre mineral, vegetal e animal. Os alimentos têm diferentes funções em nosso organismo. De acordo com os tipos de nutrientes que contêm, eles podem ser classificados em construtores, energéticos e reguladores. Agora vamos ver os alimentos construtores. Eles são ricos em proteínas. As proteínas ajudam na renovação das células, na reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo. São exemplos de alimentos ricos em proteínas. Quais são eles? Quais são esses alimentos ricos em proteínas? O peixe, o leite, a soja, o ovo, o frango, o feijão e a carne. Alimentos energéticos. São os carboidratos e lipídios, ricos em açúcares e gorduras, substâncias que dão energia ao nosso corpo. São exemplos de alimentos ricos em açúcares e gorduras. Quem são eles? O mel, o leite, o açúcar, frutas, beterraba e óleos. E agora vamos ver os alimentos reguladores. São ricos em sais minerais e vitaminas, substâncias que regulam o funcionamento do nosso organismo, participando da defesa contra doenças. Observem essa imagem. Então, aqui nós temos os alimentos reguladores, os energéticos e os construtores. Os sais minerais, como o cloro, o sódio, cálcio, flúor e ferro, são necessários para a formação dos ossos, dos dentes e do sangue. Eles são encontrados no sal de cozinha, no leite, nas verduras. Então, os sais minerais, eles são necessários para a formação dos nossos ossos, dos nossos dentes e do nosso sangue. E olha só, onde eles podem ser encontrados? No sal de cozinha, no leite, nas verduras e etc.
As vitaminas são necessárias para o desenvolvimento do nosso organismo e para a prevenção de certas doenças. As vitaminas A, B, C, D e E são encontradas principalmente em frutas, verduras, ovos e leite. Cuidados com a alimentação. Vocês viram na aula passada que a alimentação é muito importante para a saúde do nosso corpo e que o nosso corpo precisa de energia para que todos os nossos órgãos funcionem adequadamente. E essa energia, ela é obtida através dos alimentos. Então, agora vamos ver os cuidados que nós devemos ter com a alimentação. Uma boa alimentação não significa apenas comer alimentos variados. É preciso também tomar alguns cuidados na compra, no preparo e no modo de consumi-los. Veja alguns cuidados com a alimentação e procedimentos de higiene. Cozinhar bem os alimentos, como carnes e peixes. Por exemplo, a carne de porco, tem muita gente que tem receio de comer a carne de porco, mas ela bem cozida, bem assada, então não tem problema algum. Da mesma maneira são os peixes. Lavar cuidadosamente os alimentos que são ingeridos crus, como frutas e verduras. Algumas pessoas lavam esses alimentos com água sanitária, uma colherzinha de água sanitária e 1 litro de água. Deixa essas frutas e verduras mergulhadas por alguns minutos para que mate todas as bactérias, todas as sujeiras que possam ter nessas frutas e verduras. Outras pessoas utilizam bicarbonato de sódio, outras utilizam vinagre. Então fica a critério de cada pessoa como higienizar os alimentos, que é de extrema importância lavar cuidadosamente antes de serem ingeridos. Conservar os alimentos em lugares frescos, protegidos de poeira, inseto e outros animais. Por exemplo, no caso da mosca, sabemos que a mosca é um inseto que ela pousa em todos os lugares, no lixo, nas sujeiras. Então, se nós deixamos as moscas encostarem na nossa comida, na nossa alimentação, ali pode trazer sérios prejuízos à nossa saúde. Comer devagar, mastigando bem. Se eu como devagar e mastigo bem os alimentos, eu vou estar ajudando o meu organismo a fazer uma digestão mais leve. Agora, se eu como apressadamente e não mastigo bem os alimentos, o meu organismo vai ter uma certa dificuldade para que eu faça a digestão. Vai demorar mais tempo. Dar preferência aos alimentos naturais. Entre um refrigerante e um suco de frutas, fique com suco. Tia, não posso tomar refrigerante? Claro que pode. O que não pode é exceder essa maneira de tomar o refrigerante. O que não pode é passar do limite em tomar refrigerante. Como, por exemplo, tomar refrigerante todos os dias vai fazer bem à nossa saúde? Não. Uma vez na semana, uma vez quando você vai a alguma festa, a algum aniversário, tomar aquele refrigerantezinho, tudo bem. Mas se você tiver como escolher entre um refrigerante e um suco de fruta, o suco de fruta é mais saudável do que o refrigerante, que é uma bebida artificial. Evitar o excesso de doces. Doce em excesso faz mal à nossa saúde, porque pode desencadear uma doença chamada diabetes. Então, o doce em excesso não faz bem à nossa saúde. Temos que comer, mas com moderação. Lavar as mãos antes das refeições.
Isso é uma coisa de extrema importância, principalmente quando, não só antes das refeições, mas quando você chega da rua, quando você pega em dinheiro. Então, o hábito de lavar as mãos é de extrema importância para a nossa saúde, principalmente antes das refeições. Ao fazer a compra, verificar a data de validade dos produtos. Isso é de extrema importância também. Verificar a data de validade dos produtos. Por quê? Porque se eu comprar um produto com a validade vencida, ele pode fazer mal, ele vai fazer mal à minha saúde, porque naquela data ali, naquele produto ali, ele tem uma data de validade. Então, a partir daquela data, está vencido, eu não posso consumir aquele alimento, porque vai fazer mal à minha saúde. Observe as imagens. Então, a imagem a seguir está mostrando uma pessoa lavando as frutas e verduras. E a outra, a pessoa está lavando as mãos. Curiosidade. Prato, alimentação saudável. O prato, alimentação saudável, criados por especialistas em nutrição e editores da Harvard, é uma guia para a criação de refeições saudáveis equilibradas. Faça a maior parte da refeição com legumes e frutas. 2 do seu prato. Selecione por cor e variedade e lembre-se que batatas não contam como vegetais no prato. Coma saudável devido a seu impacto negativo sobre o açúcar no sangue. Olha só, essa imagem está mostrando frutas, verduras, legumes, ou seja, uma alimentação que nós podemos incrementar no nosso dia a dia para que nossa alimentação seja mais saudável. Escolha grãos integrais, 1/4 do seu prato. Grãos integrais intactos, como trigo, a cevada, baga de trigo, quinoa, aveia, arroz integral e alimentos feitos com eles, como massa integral, têm um efeito mais suave sobre o açúcar no sangue do que pão branco, arroz branco e outros grãos refinados. O poder das proteínas, 1/4 do seu prato. Peixe, frango, feijão e nozes são todos fontes de proteínas saudáveis, versáteis. Podem ser misturadas em saladas e acompanhar vegetais em um prato. Limite carne vermelha e evite carnes processadas, como bacon, linguiça e salsicha. Óleos vegetais saudáveis, com moderação. Escolha óleos vegetais saudáveis, como azeite de oliva, óleo de canola, soja, milho, girassol, amendoim e outros. E evite óleos parcialmente hidrogenados que contêm gorduras. Lembre-se que baixo teor de gordura não significa saudável. Beba água, café ou chá. Evite bebidas açucaradas. Limite leite e laticínio, 1 ou 2 porções por dia, e limite suco a 1 copo pequeno por dia. Mantenha-se ativo. A figura vermelha correndo atrás da bandeja do prato. A alimentação saudável é um lembrete que permanece ativo, também importante para controlar o peso. Então, a imagem está mostrando água e café. O sistema digestório.
Os alimentos fornecem energia para os seres vivos. Quando são ingeridos, precisam ser transformados antes de serem aproveitados como nutrientes. Esse processo de transformação dos alimentos dentro do corpo chama-se digestão. O sistema digestório é constituído pelos órgãos que formam um tubo digestório, por onde passa o alimento, e pelos órgãos anexos, que são os dentes, as glândulas salivares, fígado e pâncreas. Observe a imagem. Então, essa imagem está mostrando o esquema do órgão do sistema digestório humano. Vamos ver quais são eles: a boca, dentes, glândulas salivares, esôfago, fígado, estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Então, esse é o esquema dos órgãos do sistema digestório. A digestão de um alimento ocorre da seguinte maneira: na boca, o alimento é mastigado e misturado à saliva, com a ajuda dos dentes e da língua. O alimento transforma-se então em uma espécie de massa chamada bolo alimentar. Então, turminha, por isso a importância de você mastigar bem os alimentos, porque ele vai se transformar em uma espécie de massa que é chamada de bolo alimentar. O bolo alimentar segue para a faringe, é engolido e depois percorre até o esôfago, até chegar ao estômago. No estômago, o bolo alimentar é misturado com o suco gástrico, produzido pelo próprio estômago. Esse suco transforma o alimento em uma pasta, que recebe o nome de quimo. Do estômago, o quimo é enviado ao intestino delgado, onde é misturado com outros sucos digestórios, produzidos pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino. O quimo torna-se então uma pasta líquida e passa a se chamar quilo. Então, ele deixa de se chamar quimo, passa para uma pasta líquida e é chamada de quilo. No intestino delgado, os nutrientes do quilo são absorvidos pelo organismo e passam para o sangue, sendo levadas para todas as células do corpo. A parte que não é aproveitada vai para o intestino grosso e é eliminada pelo ânus na forma de fezes. No intestino grosso também ocorre a reabsorção da maior parte da água do quilo. Curiosidade. Agora vamos ver as estruturas e órgãos anexos do sistema digestório. A imagem da página anterior apresenta os órgãos que são percorridos pelos alimentos que ingerimos e mostra também outros órgãos auxiliares no processo de digestão, chamados anexos. Vejam alguns deles. Os dentes. Qual a função dos dentes? Eles cortam e trituram os alimentos. As glândulas salivares liberam a saliva, que contém uma substância que dá início ao processo de digestão. O fígado é um órgão com diversas funções, entre elas
Ele ajuda a controlar a quantidade de açúcar no sangue. O pâncreas, que fica atrás do estômago, produz grande quantidade de suco digestório, que é liberado no intestino delgado. O sistema respiratório. Para viver, precisamos respirar. A respiração é o processo de aproveitamento de oxigênio e eliminação de gás carbônico. O mecanismo da respiração envolve 2 movimentos. Vamos ver que movimentos são esses. A inspiração, que é a entrada de ar no organismo. A expiração, que é a saída de ar do organismo. Então, se eu faço isso, eu fiz a entrada de ar no meu organismo. E se eu faço isso, eu estou saindo com o ar do meu organismo. Então, o mecanismo da respiração, ela envolve 2 movimentos, que é a inspiração e a expiração. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pela respiração. Os órgãos que constituem o sistema respiratório são as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então, esse é o sistema respiratório, que é o conjunto de órgãos responsáveis pela respiração. Quais são eles? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e o diafragma. Então, esse é o esquema do sistema respiratório humano. Representação do sistema respiratório. Veja como ocorre a respiração. O ar carregado de oxigênio penetra o corpo humano pelas narinas e vai para as cavidades nasais, que fica dentro do nariz. Nele, o ar é filtrado por pequenos pelos que não deixam a poeira passar. Esses pelinhos que nós temos no nariz, então eles servem para filtrar o ar. Eles não deixam a poeira passar. Em seguida, o ar passa pela faringe, atravessa um pequeno orifício chamado glote e chega à laringe. Daí, ele segue em direção à traqueia e depois aos brônquios. Os brônquios conduzem o ar até os pulmões. Um dos brônquios penetra o pulmão esquerdo e o outro o pulmão direito. Cada brônquio se divide em vários bronquíolos que apresentam alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares ocorre a troca de gases. O oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico, que é trazido pelo sangue das outras partes do corpo, passa para o ar que será inspirado pelos pulmões. O oxigênio é então conduzido pelo sangue para todas as células. O gás carbônico, por sua vez, é lançado na atmosfera. Observe a imagem. Então, essa imagem, ela está mostrando esses bronquíolos, os brônquios, os alvéolos pulmonares, que eles fazem esse processo.
que ocorre a troca desses gases. O oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico, que é trazido pelo sangue de outras partes do corpo, passa para o ar, que será inspirado pelos pulmões. Então, o oxigênio é então conduzido pelo sangue para todas as células. O gás carbônico, por sua vez, é lançado na atmosfera. Pulmões, brônquios do corpo humano e alvéolos pulmonares. Por que ficamos ofegantes? Todas as atividades do corpo precisam de energia para serem reutilizadas. Um músculo, por exemplo, só se movimenta se tiver um bom funcionamento de energia. Mas de onde vem essa energia que o corpo precisa? A energia que o corpo utiliza vem dos alimentos. Por isso a importância de nos alimentarmos bem, de nos alimentarmos adequadamente. Para isso, o alimento é transformado no sistema digestório e os nutrientes são absorvidos e transportados por meio do sangue para todas as partes do corpo. Porém, a obtenção de energia a partir dos alimentos só ocorre na presença de oxigênio. Assim, o oxigênio absorvido pelo sistema respiratório também deve ser transportado pelo sangue para todas as células do corpo. Observe a imagem. O que nós podemos observar nessa imagem? São crianças brincando. 2 crianças sentadas brincando de dama e 3 crianças correndo. Então agora observe em qual das situações abaixo Pedro está mais ofegante. Por quê? Pedro está ofegante ao realizar atividades físicas, pois o corpo precisa de mais oxigênio, uma vez que o gasto energético é maior. Então as crianças que estão correndo, inclusive o Pedro, eles estão mais ofegantes, porque o gasto energético é maior. Quando Pedro está realizando uma atividade física, como correr, seus músculos precisam de mais nutrientes e de mais oxigênio, pois estão em plena atividade e o seu gasto de energia torna-se maior. Nessas condições, ele está ofegante, já que seus pulmões apresentam um ritmo maior para que seu corpo, principalmente seus músculos, recebam uma melhor oxigenação. Quando Pedro está mais relaxado, seu corpo requer menos energia, mas isso não significa que ele não precise de oxigênio e de nutrientes. O cérebro, por exemplo, é uma parte do corpo que requer uma grande quantidade de energia para realizar suas funções básicas. Assim, o sistema digestório e o sistema respiratório estão sempre trabalhando juntos para nutrir o corpo. Então, quando nós estamos com o nosso corpo mais relaxado, sem requer menos energia, isso não significa que ele não precise de oxigênio e de nutrientes. O cérebro, por exemplo, é uma parte do corpo que requer uma grande quantidade de energia para ele poder trabalhar, para ele poder realizar as funções básicas. Então, o sistema digestório e o sistema respiratório estão sempre trabalhando juntos para nutrir o nosso corpo. E agora vamos praticar. Nossa atividade será no caderno. Atividade no caderno. Vocês vão pesquisar a atividade
das páginas 106 a 119. Essa é a nossa atividade do caderno. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção. Primeira questão. Os alimentos reguladores. 2. Leite, soja, ovo, frango, feijão e carne. 3. Sal de cozinha, no leite e nas verduras. 4. É a transformação sofrida pelos alimentos dentro do nosso corpo, na qual eles são fragmentados o suficiente para serem absorvidos. 5. A inspiração e expiração. 6. Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. 7. Ocorre a troca de gases. O oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico passa para o ar, que será inspirado pelos pulmões. Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.